por que para você a cultura, por que para você essa matéria faz sentido e por que a cultura ela seria a parte mais importante da empresa? Evandro, complemente. Vamos. Olha, vamos lá. Eu já estou nesse jogo de ser empreendedor desde os 22 anos de idade. Então, estou indo para 24 anos aí como empresário. Eu não era nem nascido nessa época. É, né? Pois é, né? Aí a gente revela a idade. Né? E chegou um certo ponto que a empresa já tinha uma certa maturidade administrativa, processos, indicadores, sistemas de gestão. A gente já tinha tudo isso e as coisas não aconteciam do jeito que eu queria. E a gente tinha um consultor, eu sempre falo, né? Todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Em determinado momento eu busquei ajuda externa para fazer naquela época um sistema de gestão da qualidade. E aí a gente ficou patinando. Eu chamei o consultor que a gente contratou e falei, não está funcionando do jeito que você disse que ia funcionar. Tem alguma coisa aí que algum ingrediente faltou nessa receita, né? Eu queria saber por que não funciona, porque eu sou obediente, eu faço tudo que você me pede. E o resultado não está exatamente o que a gente planejou. E ele falou, Marcelo, não está acontecendo porque a cultura da sua empresa não ajuda. E aí foi a primeira vez que eu falei, como assim a cultura não ajuda, né? E aí a gente, é de comer isso daí? O que é isso, né? Como que é? Então, olha só, a maioria das pessoas não conhece uma palavra que chama anomia. Anomia. Quando a gente para pensar no que é anomia, quando a gente entende o significado do anomia, a gente consegue entender exatamente qual que é a importância dessa cultura. Eu gosto muito de dar um exemplo. Fizeram uma pesquisa, tá? Fizeram uma pesquisa com uma série de brasileiros, não sei a fonte, eu ouvi dizer, mas eu não tenho a fonte para falar aqui, mas a pesquisa em si dizia o seguinte, perguntava-se para os brasileiros, você acha que o brasileiro é honesto? E aí a grande maioria das pessoas que respondeu que não achava que o brasileiro era honesto. E aí depois foram lá e perguntaram para eles, e você é honesto? A maioria das pessoas que responderam a pergunta responderam o quê? Sim. Sim, eu sou honesto. Aí a anomia ela mostra exatamente isso. Porque é o seguinte, se todo mundo individualmente se diz honesto, quando você fosse olhar a soma do todo, era para dar todo mundo tinha honesto. Que olhar e falar, bom, a impressão que eu tenho é que todo mundo é honesto. Então a anomia é quando você tem uma ausência de valores, uma discrepância entre o que é falado e o que é vivido na prática. E isso reflete bem o problema da cultura nas empresas. Por exemplo, se você ligar em qualquer empresa, conversar com os funcionários e falar assim, você acha que você é um bom funcionário, um funcionário que trabalha com alta performance, um funcionário diferenciado do mercado, todos eles vão falar o quê? Que sim. Com certeza. Então, pode fazer a mesma pesquisa com os donos de empresa. Isso, pode fazer com isso. E eles vão dizer a mesma coisa. Isso. E aí, quando você olha o resultado da empresa no final do mês, o que aconteceu? Não bate meta, não é lucrativa, não faz nada disso. E aí você fala assim, isso é anomia. No individual, todos os funcionários se julgam altamente produtivos. Inclusive, todos os donos da empresa se julgam altamente produtivos. Mas quando chega no final do mês, o número não acontece, as coisas não acontecem, as metas não são batidas. Então, isso é o lance da anomia. Aí, como que a gente vê o reflexo na cultura? Por exemplo, se você chegar na minha empresa no final do mês e a gente tiver raspado na meta, tá todo mundo indignado porque raspou na meta. Certo? Se a gente bater na meta, tem comemoração, tem festa, tem tudo esse tipo de coisa. Mas se tiver raspado na meta, tá todo mundo frustrado. Raspar na meta é antes ou depois de bater a meta? É menos de bater a meta. Pouquinho menos. Vamos supor, a meta é 100, você faz 99. Um cabelinho a menos. Isso. Fica todo mundo indignado porque raspou a meta. Beleza? Se bater a meta, não, porque aí faz festa, comemoração, sai pra almoçar, sei lá, pra jantar, happy hour. Quebra tudo, champanhe, prêmio. Tem as vuvuzelas lá, né, que vocês ficam tocando. Isso. E aí, isso é um reflexo da cultura. Agora, por exemplo, já aconteceu de eu ir em empresa, e aí a empresa estava lá com 39% da meta num trimestre. Pensa, 3 meses, bateu 39% da meta. Todo mundo dando risada, ninguém preocupado, como se não tivesse acontecido nada, tava tudo bem, sabe? A pessoa que eu tinha tava tudo bem. Isso é uma cultura. É cultura. Bom, isso muda absolutamente tudo, né? Como você disse, é claro que eu vou ter que construir isso, tem várias ferramentas onde eu vou começar isso desde o comecinho, né? Enfim, como eu te falei, a gente começou isso lá em 2016, planejando mais ou menos o que era importante para a gente, que a gente via que ia ajudar a empresa a fazê-la crescer. Eu não vou entrar no mérito dos valores agora, mas um dos aspectos que a gente sempre bate bastante na tecla, que é o do princípio 80-20.
de eu focar no que é o 20% que vai gerar 80% do resultado. E isso reflete na cultura como um todo daquilo que eu estou fazendo. Por exemplo, a gente produz muito conteúdo. Eu digo, eu prefiro produzir um volume de conteúdo grande a 80% do que seria de qualidade dele, do que produzir um conteúdo em 100% da qualidade. E isso tem a ver com a nossa cultura, de eu focar no volume e no melhor que eu consigo fazer num curto intervalo de tempo. Então, o que eu vejo, outras agências têm outro tipo de cultura. Qualidade acima de tudo. E eu estou falando da nossa produção, né? Não só do que eu faço para o cliente. Mas a gente foca bastante na velocidade de implementação daquilo. Velocidade de implementação é um traço de cultura, mas ó, Sim. a cultura ela envolve bastante coisa. Vou dar um exemplo. Pensa num país, numa nação, um país que você tem pouco espaço, você basicamente nada do que você planta ali cresce. O Japão. Aí você tesourou um pouco minha história aqui, mas tudo bem. Então, por exemplo, aí você tem um país que tem terremoto, que tem vulcão, que tem tsunami, nada que você planta ali nasce, e basicamente esse país é uma rocha. Não tem muita agricultura, não tem muitas coisas que você pode tirar o máximo de proveito daquilo. E é pequeno em termos de extensão, certo? E aí pensa num país que ele é grande, e tudo que você planta nasce. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada. Não tem nada que interfira, né? Não tem nada que interfira negativamente em termos naturais naquele país. Esse primeiro país que tem tudo isso que eu falei, ele é a terceira maior economia do mundo. Durante muito tempo foi a segunda maior economia do mundo. Esse segundo país, onde você tem tudo, recursos naturais, você tem tudo, né? Ele está sempre patinando. Não cresce, é sempre uma promessa, sempre enfrentando crises gigantescas, um nível de desconfiança gigantesca, de falta de respeito gigantesco. E aí um país é o Japão e o outro país é o Brasil. E aí você, quando olha esse contexto, fala, o que é diferente de um país para o outro? O que é diferente de um país para o outro? Cultura? A cultura.